Estamos alegres, estamos em festa, porque estamos celebrando 506 anos da Reforma Protestante. E hoje, o tema que eu trago a vocês é de suma importância, é o sola Escritura e o legado da Reforma Protestante. Na realidade, o sola Escritura, somente a Escritura, é o legado deixado pelos reformadores. E eu gostaria então de ler um texto com vocês, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O texto diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre aquele que prega e sobre aquele que ouve. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, como já foi dito aqui, 31 de outubro de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero fixou um documento na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esse documento estava escrito em latim e era uma espécie de convite aos acadêmicos da cidade para um debate específico acerca do valor das indulgências. Esse famoso documento tinha 95 teses e condenava o abuso da venda de indulgências. Este evento, irmãos, na Alemanha, marca o início da Reforma Protestante. Ainda que Lutero apenas estava se alimentando de um fogo que já havia iniciado há muitos anos antes, com os pré-reformadores, como por exemplo John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, os valdenses, foram homens que vieram antes de Lutero, que acenderam a chama da Reforma Protestante. E o que começou com um protesto, terminou se convertendo, irmãos, num movimento que mudou o curso e a história da humanidade. Esse movimento chama-se Retorno às Escrituras. Certas verdades cristãs que haviam caídas no esquecimento ou no semi-esquecimento pela própria igreja, essas verdades foram trazidas à tona e foram restauradas à igreja. A reforma, então, ela não passa apenas de um protesto contra as degradações religiosas da igreja de Roma, mas, fundamentalmente, a reforma protestante é um ataque feroz contra uma doutrina corrompida. E essa contenda, ela era uma contenda que favorecia a verdadeira e correta doutrina da fé cristã. Os temas que foram tratados pelos reformadores, de fato, irmãos, são extremamente relevantes. Mesmo depois de 506 anos, eles continuam relevantes em nossos dias. Os princípios defendidos pelos reformadores são atemporais. Não pertencem ou não pertenceram somente àquela época, mas eles são atemporais, porque aquilo que foi defendido pelos reformadores se constitui a essência do verdadeiro cristianismo. São verdades fundamentais para a saúde da cristandade, para a saúde da Igreja de Cristo. E dentre dessas muitas verdades fundamentais que foram elencadas, levantadas pelos reformadores, estão aquelas famosas 5 solas. O que são as 5 solas? São afirmações
São afirmações que foram articuladas durante todo o processo da Reforma Protestante. Não são verdades que nasceram do dia para a noite. São verdades que foram articuladas durante séculos. Esses 5 lemas, chamados de 5 solas, é um resumo fiel da tradição reformada. E também, irmãos, são verdades calcadas nas Sagradas Escrituras. Quais são as 5 solas? Talvez você já conheça. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Esses temas, eles foram arrolados juntos, para que os irmãos tenham ideia, somente no século XX. Até o século XX eram pensamentos, eram lemas sendo desenvolvidos com a igreja cristã. E um estudioso vai dizer que se nós comparássemos esses 5 lemas com um templo, o templo da verdade, ele diz então que o sola Escritura é o fundamento desse templo. O sola gratia, o sola fide, o sola Christus são as 3 colunas de sustentação desse fundamento, ou dessa edificação. E o Soli Deo Glória é o teto, é a cobertura, é o telhado desse edifício. Os reformadores, meus irmãos, não estavam criando uma nova religião. Eles não queriam criar uma nova igreja. Eles simplesmente queriam regressar aos fundamentos da igreja, onde as Escrituras são e se tornam a máxima autoridade. Por isso, reformadores, porque a igreja romana havia perdido a sua forma. Reformar é trazer a forma original. E era isso que eles queriam. Eles estavam convencidos de que a única forma de fazer a igreja avançar era regressar. A única forma de fazer a igreja avançar era regressar. Regressar e voltar aos princípios das Escrituras. E considerar o sola Escritura na vida de Lutero, irmãos, é voltar ao contexto inicial, onde tudo começa. E aí nós percebemos como a vida de Lutero foi influenciada pela Escritura e somente pela Escritura. Vários fatores na época contribuíram para a Reforma Protestante. Mas o motivo detonante da Reforma Protestante foi, de fato, a venda de indulgências. Você pergunta o que é indulgências? Indulgências, irmãos, era o perdão das penas temporais. Por exemplo, no catolicismo romano, a criança era batizada e o seu pecado é perdoado. Ainda hoje, perdura essa doutrina. A criança, quando batizada, o pecado original de Adão é perdoado, diferente do que nós, aliancistas presbiterianos, cremos, por exemplo. No entanto, esse indivíduo vai crescer, esse indivíduo vai pecar, e ele precisa então de perdão temporário. E segundo o catolicismo romano, esse indivíduo então precisa receber méritos de Cristo. E não é somente Cristo. Outras pessoas na história da igreja romana acumularam, vamos dizer assim, um superávit de méritos e de obras. E essas pessoas agora, ou esses santos, podem compartilhar méritos com aqueles que necessitam. E nos dias de Lutero, por exemplo, o Papa, chamado Leão X, estava em guerra com os turcos. E ademais ele queria construir a basílica, a famosa Basílica de São Pedro. Então isso demandava muito dinheiro. E o Papa Leão XIII então promulgou uma grande venda de indulgências. Ele queria arrecadar muito dinheiro e conseguiu fazer. Na Alemanha, por exemplo, a pessoa encarregada da venda de indulgências era um monge chamado Johann Tetzel. Esse camarada, esse homem,
era um ardiloso e astuto pregador. Ele capturou a mente dos indoutos, dos incautos, dos ignorantes. Captou com uma oratória cativante esse indivíduo. Então ele conseguiu arrecadar muito dinheiro com a venda de indulgências. E ele dizia que não havia pecado que a indulgência não pudesse perdoar. Foi diante desse cenário, irmãos, e foi contra esse abuso que Lutero protestou então na porta de Wittenberg com as 65 teses. Foi durante esses eventos, essas controvérsias, que Lutero então captou algo muito, muito importante. O assunto fundamental da sua vida. Qual era a base de autoridade para a verdade? Como podemos diferenciar entre o certo e o errado? Quem é o juiz entre a verdade e a mentira, principalmente em assuntos de doutrina? A Igreja Romana cria na Bíblia. A Igreja Romana cria na Bíblia. O problema é que ela não cria só na Bíblia. Ela cria na Bíblia e no tradicionalismo. Ela cria na Bíblia e nos dogmas. Ela cria na Bíblia e na autoridade do Papa. Lutero, como os demais reformadores, descansava única e exclusivamente na Bíblia como sua única fonte de autoridade para resolver todas as controvérsias da vida e da fé cristã. Foi onde Lutero abraça o sola escritura. A mente de Lutero foi cativada pela palavra de Deus e somente a palavra de Deus. A partir de então, Lutero começa a escrever outros livros. E em janeiro de 1521, Lutero é convocado na famosa Dieta de Worms, uma cidade alemã. Essa dieta corresponde a uma reunião que era representada pela nobreza e também pelo clero alemão. No início de 1521, Lutero foi chamado para se apresentar diante do jovem imperador chamado Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi intimado e Lutero foi. E para surpresa de Lutero, irmãos, foi feito a ele, diante do imperador, apenas duas perguntas. A primeira pergunta foi essa: se os escritos que estavam sobre uma mesa eram de sua autoria. E de fato eram. Estavam ali os sermãos das boas obras, o comentário dos salmos, a interpretação do Pai Nosso. E Lutero disse sim, esses escritos são meus. E a segunda pergunta feita a Lutero foi: você se retrata de tudo que você escreveu? Você rejeita tudo isso que você escreveu e se retrata de todos eles? Lutero não respondeu na hora. Ele pediu um tempo, pediu 24 horas. 24 horas depois, Lutero volta diante de Carlos V. E ele faz a seguinte declaração, irmãos. E essa declaração ficou registrada na história. Primeiro ele diz que se alguém convencesse ele com a Bíblia, onde ele estava equivocado, e se alguém o refutasse com a Escritura, ele então se retrataria. O fato é que ninguém naquela reunião se levantou para refutar Lutero. Eles simplesmente queriam que ele se retratasse diante do imperador. Então Lutero se levanta e diz a famosa frase: a menos que todos vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus.
Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. E de fato, irmãos, Deus os ajudou. Deus os ajudou. Lutero declara que a mente dele estava cativa à sola Escritura. Esse é um dos grandes legados da Reforma Protestante. O sola Escritura, irmãos, traz algumas implicações para nós, algumas afirmações para nós. Joel Bick, um pregador reformado do nosso tempo, vai dizer o seguinte, que se nós somos filhos da Reforma Protestante, nós temos que abraçar o que a Reforma Protestante nos ensina. E o sola Escritura nos traz muitas afirmações importantes. E é essas afirmações que eu quero falar a vocês. O que o sola Escritura afirma? Em primeiro lugar, que a palavra de Deus é inerrante e infalível. A palavra de Deus é inerrante e infalível. A Bíblia ensina, irmãos, que Deus não pode mentir. Então Deus não fala com falsidade. Assim, toda a Escritura é completamente verdadeira e destituída de erros. A Bíblia é inerrante, ela não contém erros. Ela está totalmente livre de contradições essenciais. E a Bíblia é infalível, porque ela é incapaz do erro. Quando ela fala sobre assuntos de fé e prática e outros assuntos também, ela fala a verdade. Nós podemos, irmãos, pelo sola Escritura, afirmar a inerrância da Bíblia. Obviamente, nós reconhecemos que na Bíblia há passagens difíceis. Nós reconhecemos que há textos de difícil compreensão. Mas, de fato, irmãos, o distanciamento e a nossa capacidade intelectual, por vezes, nos fazem incapazes de entender as Escrituras. O distanciamento, por exemplo, do tempo. Faz muito tempo que a Escritura foi escrita, não é verdade? Fazem 4.000 anos que o Antigo Testamento foi escrito. Fazem 2.000 anos que o Novo Testamento foi escrito. Então, o distanciamento do tempo, por vezes, causa essa falsa incompreensão. A cultura foi escrito em outra cultura, a linguística não foi escrito na nossa língua. E também o distanciamento autoral. Os autores já estão todos mortos, menos o autor principal. Qual deles? É o Espírito Santo, obviamente. Irmãos, quando afirmamos a inerrância, nós podemos afirmar como Calvino, como Agostinho, que estudaram durante anos todos os textos problemáticos das Escrituras. E durante 2.000 anos, eruditos estudaram os textos problemáticos das Escrituras e todos eles encontraram uma solução plausível, porque a Escritura é inerrante. A Escritura é inerrante. E o que significa, irmãos, afirmar a inerrância das Escrituras? O que significa para nós, para a nossa vida prática? Significa que nós podemos confiar plenamente em tudo que a Bíblia diz, pois ela é a palavra de Deus. Nós podemos guiar a nossa conduta, as nossas decisões, as nossas escolhas, pelos ensinamentos da Sagrada Escritura. Afirmar a inerrância significa que nós podemos anunciar o Evangelho de forma audaciosa, com convicção, porque nós sabemos que Deus honrará a sua própria palavra registrada, porque ela é inerrante. Nós podemos crer na inerrância das Escrituras, porque somente uma igreja saudável crê na inerrância da Escritura. Uma outra afirmação que o sola Escritura faz é que as Escrituras são claras. A clareza das Escrituras. De
Dizer que as Escrituras são claras, irmãos, é afirmar que a Bíblia está escrita de tal forma que todos os seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos, com auxílio do Espírito de Deus. Veja bem, o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, afirmam que as Escrituras estão escritas de tal forma que os seus ensinamentos podem ser compreendidos pelos crentes comuns. Salmo 119, versículo 130, a palavra de Deus vai dizer, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, dá discernimento aos simples, aos mais ignorantes. É fato, irmãos, que Pedro, 2 Pedro 3,16, ele vai dizer o seguinte: olha, Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Mas veja bem, coisas difíceis de entender não significa coisas impossíveis de entender. O próprio Jesus trazia à luz a clareza das Escrituras. Muitas vezes, quando Jesus usava a expressão, vocês nunca leram, nunca lestes nas Escrituras, ele vai dizer, vocês erram não conhecendo as Escrituras. Por que Jesus diz isso? Porque as Escrituras estavam de fácil acesso para todas as pessoas. As epístolas do Novo Testamento, irmãos, não foram dirigidas aos líderes das igrejas, não foram dirigidas aos acadêmicos das igrejas. A Bíblia foi escrita para os membros comuns da igreja. O direito de interpretar a Bíblia não é exclusivo de um grupo. O simples leigo pode interpretar a Bíblia. Veja que Lutero disse o seguinte: o simples leigo armado com a Escritura merece mais crédito que um papa em um concílio sem a Escritura. E ele vai dizer novamente, as Escrituras são mais claras que o próprio sol, principalmente nas coisas que dizem respeito à salvação. As Escrituras são claras. Então a desculpa de dizer que eu leio a Escritura e não entendo, não funciona. Se você não entende certas coisas, Deus já sabia disso. E Deus se preocupou com isso. Paulo vai dizer que Deus deu à igreja pastores e mestres. Então você tem pessoas que podem lhe ensinar a clareza das Escrituras. O Sola Escritura também, irmãos, reconhece a autoridade das Escrituras. Significa que toda a palavra de Deus tem autoridade, porque ela é a palavra de Deus. De tal forma, escute isso, de tal forma a Escritura é a palavra de Deus, que se você não crer em uma palavra da Escritura, você não está crendo em Deus. Se você desobedecer uma palavra da Escritura, você está desobedecendo a Deus. E por que a Escritura é tão autoritativa? Ela é porque ela depende de toda a autoridade de Deus. Porque Ele é o autor da Escritura e Ele outorgou autoridade a ela. No Antigo Testamento, quando um homem falava em nome de Deus, o profeta dizia, assim diz o Senhor. Irmãos, isso não é jargão do Antigo Testamento. Isso aí, irmãos, não é frase de efeito. Não é frase de efeito. Isso aí não é romantismo literário. Esse homem, quando dizia assim diz o Senhor, ele estava dizendo que a palavra que seria dita, ela seria uma palavra de autoridade, porque ela era uma palavra de Deus. E como nós somos convencidos da autoridade das Escrituras, irmão Fernando? Nós somos convencidos porque ela evoca para si esse atributo.
ela mesmo diz que é autoritativa por causa do seu autor. Nós também temos a prova histórica. Irmãos, pense na história da Bíblia. Pense na história do cânon sagrado. Pense na história de como ele foi preservado. Pense como Israel foi o guardião do Antigo Testamento. Pense, irmãos, quantos autógrafos do Novo Testamento nós temos. São mais de 5.000 autógrafos espalhados no mundo. E não há contradição entre eles. Pense que as Escrituras foi escrita por mais de 40 autores num período de 1.500 anos, e ela se completa por si mesmo, como 40 pessoas com ideias diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, linguajar diferenciado, estilo literário diferente, escreve um livro. Todos eles escrevem de forma a se coadunarem, a concordarem um com os outros. Essa é a autoridade das Escrituras. E uma autoridade que existe, e você vai concordar comigo, é a autoridade interna. Nós somos convencidos pelo Espírito de Deus que a palavra que nós temos em nossas mãos é a palavra inspirada de Deus, e ela é a autoridade suprema de Deus. É assim ou não é? Alguém precisa dizer a você, a partir do momento que você nasceu de novo e colocou os olhos nessa palavra, alguma coisa mudou no seu interior. Uma afirmação que não foi dada por ninguém, uma certeza imutável. Tão imutável. É uma certeza inabalável que você é capaz de dar a sua vida por ela. Assim como os mártires da igreja fizeram. Afirmar, irmãos, a sola Escritura é acreditar que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Foi o texto que nós lemos aqui. Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada é soprada por Deus. Deus soprou no coração de 40 homens. Eles não escreveram dos seus próprios pensamentos, não foram da sua própria imaginação, da sua capacidade cognitiva de realizar algo com destreza. Não é a mera inspiração humana. Quando nós vemos um músico, por exemplo, desenvolver uma música com maestria, nós dizemos: esse músico estava inspirado. Esses homens foram inspirados por Deus, não pelas suas capacidades próprias. O próprio Senhor Jesus, irmãos, em Mateus 5,18, vai dizer que nenhum jota, nenhum tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. Porque cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada letra menor do original grego, hebraico e aramaico é palavra inspirada por Deus. Ela é plenamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é atribuída a mesma inspiração. E o interessante, irmãos, que essa inspiração que passa pelo receptor, que passa pelo escritor das Sagradas Escrituras, Deus em nenhum momento anulou a personalidade desses homens. Esses homens puderam colocar as suas próprias experiências, as suas pesquisas, as suas aptidões, o seu estilo de escrita. Deus manteve esses homens intocáveis, mas todos eles escreveram inspirados por Deus, porque essa inspiração não é de origem humana, disse Pedro, nem de vontade humana, mas da vontade de Deus. A falibilidade desses homens, meus irmãos, não contaminou as Escrituras. Elas permaneceram intactas, porque elas não nasceram da decisão de um homem,
daquilo que eles gostariam de escrever, mas nasceram da ação do Espírito de Deus. E esses homens sempre estiveram debaixo do domínio soberano do Deus todo soberano, todo poderoso. Essa inspiração, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. E as Escrituras continuam dessa forma, irmãos. Sobrenatural. É por meio da pregação dela que, de forma sobrenatural, Deus traz seus filhos ao Evangelho. As Escrituras são inspiradas por Deus. O Sola Escritura vai dizer também que as Escrituras é suficiente. As Escrituras são suficientes. Afirmar que a Bíblia é suficiente é afirmar que tudo o que Deus quis dizer para o seu povo foi dito, de forma suficiente. A Bíblia contém, irmãos, todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo. Todas as palavras de Deus que o homem precisa para a salvação, para a confiança em Deus e para a obediência em Deus, estão nas Escrituras. Ela é suficiente. Paulo vai dizer aqui a Timóteo, no capítulo 3, de 15 a 17. Olha, Timóteo, você conhece a Sagrada Escritura desde criança, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. A Escritura é suficiente para a salvação. Talvez ela não seja suficiente para formar um médico, um engenheiro, um músico, porque esse não é o propósito dela. O propósito das Escrituras é para que Deus se torne conhecido entre os homens. O propósito da Escritura é para que a sua igreja cresça em santidade, em maturidade cristã e viver uma vida irrepreensível diante de Deus. A Escritura é suficiente, irmãos, para o nosso consolo e para tratar as agruras das nossas almas. Ela é suficiente. Então veja, Deus não irá exigir nada de você que não esteja inserido nas Escrituras. Deus enfatizou, irmãos, o que deveria ser enfatizado de forma suficiente, na medida certa, nem mais e nem menos. Veja bem, a Bíblia é tão suficiente em si mesma que há um severo juízo para aqueles que desejam acrescentar algo à Escritura ou para aqueles que desejam tirar algo da Escritura. A Escritura é suficiente. Os irmãos estão comigo? E o Sola Escritura vai dizer que a palavra de Deus é necessária. A necessidade das Escrituras. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. A Escritura é necessária para conhecer o Evangelho. O Evangelho é um meio ordinário. Olhe para mim, por favor. A Escritura é um meio ordinário para a salvação dos homens. A salvação é exclusiva em Cristo Jesus. Estamos de acordo? Ela é exclusiva em Cristo Jesus. Onde conhecemos Cristo Jesus? Onde conhecemos? Em experiências empíricas? Em sonhos e visões? Mas conhecemos Jesus na Escritura. Para se conhecer Jesus, precisa-se conhecer a doutrina de Jesus. Paulo, em Romanos 3,16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Qual é o Evangelho que Paulo está falando aqui? O Evangelho que ensina Cristo. O Evangelho que expõe Cristo. Ela é necessária para que Cristo seja conhecido. Em Romanos 10:13 ao 17, parafraseando o que Paulo diz ali, e olhando de trás para frente o que Paulo está falando, ele diz o seguinte, que o homem precisa invocar a Deus para ser salvo.
Mas para que ele invoque a Deus, ele precisa crer. Mas para que ele creia, ele precisa ouvir. Mas para que ele ouça, alguém precisa pregar. E ao ser pregado, Paulo diz, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A Bíblia é necessária para que Cristo seja conhecido. A Bíblia é necessária, irmãos, para a manutenção da nossa fé espiritual. Assim como nós hoje recebemos doses, e assim são doses diárias de alimento para o nosso corpo, nós necessitamos de porções diárias da palavra de Deus. Ela é necessária para o desenvolvimento da fé cristã, para a maturidade da fé cristã. Definhar a necessidade, ou negligenciar a necessidade das Escrituras, é definhar espiritualmente. É se tornar um crente raquítico, infantil. A Bíblia é necessária, irmãos, para que nós conhecemos algo seguro sobre a vontade de Deus e o caráter de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Infelizmente, a maioria da cristandade hoje diz que conhece a Cristo ou a Deus por suas experiências empíricas, pelo seu experimentalismo empírico. Não, eu conheço Jesus porque eu vi Jesus. Eu conheço Jesus porque eu tive uma visão. A experiência se tornou mais importante do que a própria Escritura. E o próprio apóstolo Pedro acaba combatendo esse tipo de visão. Quando nós olhamos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 19, 2 Pedro, capítulo 1, 16 e 19, ele está falando do valor da palavra de Deus. E o interessante é que nesse texto, Pedro cita uma das suas maiores experiências. Ele cita a experiência do Monte da Transfiguração. Ele diz, nós estivemos lá, nós vimos o Senhor no Monte Santo do Senhor, e não só vimos o Senhor, como nós ouvimos a voz do próprio Deus dizendo, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa, que experiência! Se eu tivesse essa experiência, irmãos, eu teria feito um DVD, escrito um livro, eu estaria nas redes sociais falando sobre ela. E aí Pedro diz o seguinte, mas nós temos algo mais importante do que essa experiência. Lá no versículo 19, nós temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Interessante que Pedro cita a sua experiência, mas ele mostra que o que é mais importante é a palavra sólida de Deus. Irmãos, nós celebramos a Reforma Protestante. E aí talvez você pergunta, por que devemos celebrar? E aí eu quero fazer você pensar um pouquinho. Deus, em sua providência, irmãos, levantou reformadores, fazendo com que o princípio do sola Escritura voltasse a uma posição de primazia e de destaque, que já não existia. Você já parou para pensar que Deus assim o fez para que os crentes dos últimos 5 séculos, incluindo eu e você, Deus fez isso para que os crentes dos últimos 5 séculos pudessem desfrutar de enormes privilégios que os crentes de anos anteriores jamais puderam imaginar. Que você, meu irmão, desfruta de privilégios. São 5 séculos desfrutando de privilégios que nossos irmãos anteriores, e muitos deles, sequer chegaram perto.
E os que tentaram chegar perto, muitos deles morreram. Foi pelo labor dos reformadores, foi pela luta dos reformadores, foi pela confiança dos reformadores no princípio do sola Escritura, que hoje eu e você podemos desfrutar de muitos privilégios. E eu cito alguns desses privilégios. Quais são os privilégios do sola Escritura? Quais são os privilégios da Reforma Protestante? Sabia que você pode ler a Bíblia na sua língua por causa da Reforma Protestante? Você sabia que isso era algo impensado na Idade Média? Quantos irmãos nossos foram levados à morte pelo único delito de traduzir a Bíblia para o seu próprio idioma? Foram perseguidos e mortos. Irmãos, o nosso coração precisa estar profundamente agradecidos a Deus por esses homens que nos deram o privilégio de ler esse tesouro que nós temos aqui em nossa própria língua. Por isso, honre a Deus. Quando você lê a Escritura, você está honrando a Deus e a história da igreja. Então, leia a Escritura. Memorize a Escritura. Tenha a palavra de Deus em autoestima. E não somente isso, obedeça à Escritura. Porque esse é um privilégio que você tem. E você sabia que um outro privilégio da Reforma Protestante é que hoje nós podemos adorar a Deus a cada semana, da maneira que Deus deseja que façamos? Que nós podemos semanalmente adorar a Deus, não mais conforme o tradicionalismo equivocado, pelas visões e imposições humanistas do catolicismo romano? Que você pode honrar a Deus, porque você tem as Escrituras, e que você pode agora adorá-lo conforme e de acordo com as Escrituras. Nós podemos sim, irmãos, e nós o fazemos por aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Nós temos as Escrituras e nós temos a convicção agora de que o nosso serviço congregacional deve ser regulado pela palavra de Deus, como Deus deseja ser adorado. Irmãos, o que traz isso a nós como igreja? Traz para nós um senso de segurança. Não há risco entre nós de produzirmos um fogo estranho, inaceitável diante dos olhos de Deus, porque a Reforma Protestante trouxe isso para nós. E isso nos faz diferente. Uma igreja reformada se distingue de outras igrejas que não usam o princípio regulador das Escrituras. Em que sentido, Fernando? Nós não precisamos inventar nada, irmãos. Nós não precisamos inventar nada. Porque quando nós expomos as Escrituras, expomos conforme a vontade revelada de Deus. Quando nós oramos, a nossa oração é regulada pela vontade de Deus. Quando nós cantamos, a nossa canção é regulada pela vontade de Deus. Quando nós praticamos os sacramentos, os nossos sacramentos são regulados pela palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada. Deus nos deu tudo. Ou seja, nós não precisamos mais, irmãos, de fazer um culto show, por exemplo. Nós não precisamos mais de atrativos visuais. Nós não precisamos de holofotes, luzes piscando. Nós não precisamos de um púlpito que se pareça mais com um picadeiro, onde o seu ocupante, irmãos, parece mais um palhaço do que um pregador. Nós estamos, irmãos, na casa de Deus. E as Escrituras nos ensinam que quando estamos na presença de Deus, nós estamos num lugar santo. Não estamos num teatro,
não estamos no cinema, não estamos numa boate. Nós não precisamos mais de um artista sobre o púlpito para que nos entretenha. Nós não precisamos de um pseudo-pregador para nos fazer rir e chorar, ou nos fazer sentir bem consigo mesmo, ou com o próprio Deus. Nós não precisamos mais ouvir, irmãos, canções antropocêntricas que aguçam o ego simplesmente para melhorar a autoestima de pecadores. Nós não precisamos mais de métodos pragmáticos do vale tudo, de pregações moldadas, por exemplo, por psicologia, por manifestações místicas, onde uma reunião cristã, irmãos, parece mais, desculpe a palavra, um terreiro de macumba do que um culto a Deus. Nós não precisamos mais de um evangelho utilitarista, suavizado, reembalado, de um evangelho que é pregado de forma tal que se torne mais atrativo para a plateia. Uma igreja reformada, ela precisa simplesmente acreditar no sola Escritura. Ela precisa de um pregador que abra a Bíblia e fale a Bíblia. Ela precisa de uma igreja, a igreja precisa da Escritura, que ela seja amada, estimada, que ela se sinta necessária e suficiente. Irmãos, isso é o legado da Reforma Protestante. E termino falando sobre isso. O grande privilégio que temos pela Reforma Protestante é que nós podemos ouvir uma pregação em português. Talvez você está quase dormindo comigo pregando aqui, mas você está ouvindo em português. Agora imagine você está ouvindo aqui uma homília em latim. Você estaria no quarto sono aí. Como diz no popular, para lá de Bagdá você estaria. Você não está mais na Idade Média ouvindo uma homília em latim. Você pode ouvir Deus falando na sua língua. Deus se sujeitou às nações, fazendo o seu livro ser ouvido e entendido na linguagem de meros pecadores. Quando os reformadores aplicaram o princípio do sola Escritura, muitas igrejas católicas se tornaram igrejas protestantes. Até mesmo a arquitetura mudou. Você sabe que a igreja católica não tem púlpito, ela tem altar. É uma mesa grande, onde está o corpo e o sangue de Cristo. Por que altar? Porque Cristo precisa ser sacrificado a cada missa. Cristo precisa morrer a cada missa para que o povo tenha perdão naquele momento. Isso não é um sacrifício eficiente. Não é uma obra eficiente para o catolicismo romano. Então precisa fazer um altar. Um altar é um lugar de sacrifício. Cristo precisa ser sacrificado. Quando os reformadores chegaram, eles mudaram a arquitetura da igreja. Eles empurraram o altar para o canto. Não precisamos mais disso. Traga um púlpito. O que precisa estar agora diante da igreja é um púlpito. Para que o pregador seja proeminente, não. Segundo a arquitetura reformada, o púlpito representa a proeminência, a visibilidade da palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus no culto. É por isso que quando você vê uma antiga catedral na Europa, você vai ver um púlpito nas alturas, onde o pregador teria que subir para chegar lá. Obviamente a acústica era melhor. Mas no final de tudo, a prova maior era que a palavra de Deus precisava estar em evidência na igreja e nada mais. Nós precisamos do sola Escritura e somente isso. Agradecemos a Deus pela Reforma Protestante.
Amém. Oremos. Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos pelo privilégio que temos nessa noite, de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos, Senhor, essa história que é pertinente à Tua igreja e que ela é muito importante porque nós só estamos aqui por conta dessa história. O Teu Evangelho chegou a nós por conta dessa história, que não nasceu, Senhor, da invenção humana, mas da Tua providência na história da humanidade. O Senhor levantou homens e mulheres que pregaram o Evangelho, que doaram as suas vidas, que cruzaram os oceanos, e a Tua palavra pôde chegar até nós, Senhor. Que privilégio é ter sido alcançado pelo Evangelho. Que privilégio é os meus filhos serem alcançados pelo Evangelho, o meu neto ser alcançado pelo Evangelho. Deus, eu te agradeço por esses homens, que pecadores como nós, tiveram a graça e o ouvido de ouvir o Senhor e saber qual era a Tua plena e boa vontade para eles e para a igreja. Que esta igreja, Senhor, seja uma igreja que ama as Escrituras, de tal forma que ela se torne a primazia e a centralidade e a proeminência desta congregação. Em nome de Jesus oramos e toda a igreja diga amém. Amém. Amém.